Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Nosso compromisso de fé nos desafia enquanto confiança incondicional em Deus. A vida é diferente para quem a conduz na força do amor de Deus e somos desafiados assim a cada dia a traduzir em nosso jeito de ser o compromisso de nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus. Nossa consciência vocacional nos ilumina o entendimento e nos fortalece na coragem de uma resposta profética. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Amado irmão, amada irmã, aprendamos a lição. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram à barca, vendo-se, o vento se acalmou. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Acolhamos, para nos ajudar a compreender o caminho da nossa fé, o comentário dos Sermões de Santo Agostinho. Ele diz: "O Evangelho mostra-nos o Cristo Senhor caminhando sobre as águas do mar, enquanto o apóstolo Pedro, ao caminhar sobre elas, se afundava ao duvidar, mas logo emergiu ao confiar de novo." Isto nos lembra que o mar é o mundo e Pedro é o símbolo da única igreja. Ao contemplar este membro da igreja, distinguimos nele o que é de Deus e o que é nosso. Então aprenderemos, irmãos e irmãs, a não duvidar e a nos sentirmos fundados sobre a pedra, firmes e imóveis contra o vento, a chuva e os rios, isto é, contra as tentações deste mundo. Observemos o apóstolo Pedro, que naquele momento nos prefigurava. Ora confia, ora duvida, ora proclama o Salvador imortal, ora receia que ele morra. E sendo a Igreja de Cristo composta de fortes e de fracos, não pode existir sem fracos e fortes. Ao dizer a Pedro: "Tu és o Filho de Deus", mostra a índole dos fortes. Quando, porém, hesita e receia, temendo a morte e não reconhecendo a vida, ao desejar que Cristo não sofra, simboliza então os fracos, que também são parte da Igreja. Portanto, irmãos e irmãs, em Pedro, primeiro e principal na ordem dos apóstolos, no qual estava prefigurada a Igreja, encontramos as duas categorias, a dos fortes e a dos fracos, porque sem as duas não existe a Igreja. Compreendamos este mistério e sejamos, pela graça de Deus, fortalecidos e testemunhemos o amor no coração do mundo. Seja este o grande propósito desse dia do Senhor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.